Meu nome é Renato Gaeski e esse vídeo faz parte da avaliação da disciplina de Macro 1 e vou falar sobre o conceito macroeconômico chamado armadilha de liquidez, atribuído ao grande economista John Maynard Keynes. E para basear o meu vídeo, vou usar o TCC do graduado Jonathan Rodrigues Castelli, que foi apresentado em 2010 aqui mesmo na Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. Esta apresentação está estruturada em 3 partes. A primeira parte, vamos falar um pouco da história da economia do Japão, que eu dividi em 3 períodos para analisar melhor. A segunda parte é um arcabouço teórico para poder se entender o assunto desse vídeo, que é a armadilha de liquidez. E a terceira parte, nós vamos falar exatamente sobre a armadilha de liquidez na crise do Japão de 1990. E vamos ter um pequeno apêndice no fim, falando sobre uma possível armadilha de liquidez no Brasil no ano de 2020. Bom, todos sabem que o Japão é uma cultura milenar. A Segunda Guerra serviu para o Japão como um grande reset, um começar do zero, né? A partir da Segunda Guerra, o país passou por grandes reformas sociais, reformas políticas, reformas econômicas, né? E o país deixou de ser um país militarista para ser um país pacífico, democrata, progressista, né? É um fato interessante que o Japão descobriu, o Japão que é um país carente de matérias-primas, né? Descobriu que era mais fácil adquirir as matérias-primas do que invadir os vizinhos e tomar essa matéria-prima deles. No período de 1953 a 1980, acontece um milagre japonês, muito baseado nas características do povo japonês de propensão à poupança, investimento maciço na educação, orientação a novas tecnologias, isso herdado do tempo do militarismo. Nesse período, o Japão cresceu a taxas de 10% ao ano. Houve uma reinserção, uma volta ao mercado, ao comércio mundial. Aconteceu uma aceleração muito grande das exportações japonesas, e já no ano de 1980, o Japão já era a segunda maior economia do mundo. Aproveitando a oportunidade e fazendo um pequeno apêndice no nosso vídeo, para dizer que esse crescimento acelerado que o Japão teve nesse período de 1953 a 1980 foi muito devido ao fato que praticamente tudo que era investido em crescimento. Como era uma indústria totalmente nova, remontada, pouco se gastava em depreciação, em manutenção, vamos dizer assim. Então quase tudo foi investido em crescimento. A partir de 1980, começa a desaceleração da economia japonesa. Já em 1971, teve o primeiro choque do petróleo, que abalou bastante a economia do Japão, um país carente de matérias-primas. E com o dólar valorizado, o valor das exportações japonesas para os Estados Unidos cresceram muito, e os americanos fizeram uma pressão para que houvesse um reequilíbrio nessa balança comercial tão deficitária para os americanos. E em 1985, os americanos exigiram que os japoneses assinassem o Acordo de Plaza, em que haveria uma valorização do iene frente ao dólar, o que realmente aconteceu. Com isso, o valor das exportações japonesas para os Estados Unidos caíram mais da metade. Com a perda de valor das exportações japonesas, o governo permitiu uma desregulamentação financeira, o que permitiu que as empresas pudessem fazer aplicações de capitais no exterior, e com isso diminuiu o investimento doméstico. As empresas acabaram descobrindo que ganhar com especulação era maior, os ganhos eram maiores do que ganhar produzindo. A partir daí, houve um foco muito grande no mercado imobiliário e de ações, e esses ativos subiram muito. Houve uma subida geral de preços na economia, aí se formando uma bolha especulativa. O governo japonês toma uma série de medidas com a intenção de voltar ao crescimento,
Mas essas medidas, na realidade, elas acabam bagunçando a economia japonesa, né? O consumo interno sobe, mas também a dívida dos japoneses sobe bastante, né? E a especulação com imóveis faz os imóveis subirem muito. E até que realmente em 1990 acontece uma série de escândalos, né? E a bolha especulativa estoura. Com o estouro da bolha especulativa, cresce o desemprego no Japão, a taxa de inflação cai, colocando o país perigosamente numa deflação. O governo, numa medida desesperada, aumenta a base monetária, mas esse aumento de base monetária não surte efeito. O grande número de empresas pede ajuda aos bancos oficiais. A década de 90 é considerada uma década perdida. O crescimento médio da década é de 1%. Até em 1998, o crescimento japonês foi impressionantemente negativo. Os gastos públicos aumentam enormemente, mas o crescimento não acontece. Nesta parte do vídeo, vamos dar um embasamento teórico à crise que aconteceu no Japão. Keynes afirma que o agente econômico sempre tem a preferência pela liquidez. E ele tendo dinheiro em mãos, ele tem duas opções, ou ele consome ou ele investe. E ele vai investir se ele achar uma taxa de juros atraente, senão ele retém a moeda com ele, né? Esse benefício para ele é bom ter o dinheiro à mão, na verdade ele prejudica o agregado, ou seja, o desenvolvimento ele se interrompe. Um dos modelos que ajuda a explicar a crise do Japão é o modelo ISLM, que no gráfico a gente representa o lado real da economia, que são os bens e serviços produzidos, e o lado monetário da economia, que são os dinheiros e ativos. Essas duas curvas elas se encontram num ponto de equilíbrio, né? Esse gráfico é muito interessante para mostrar o impacto que as políticas econômicas trazem nessas variáveis macroeconômicas. E esse é o gráfico do modelo SLM, mostrando que há um equilíbrio entre o lado real da economia, o IS, né, que é a produção de bens e serviços, e o lado monetário da economia, que são os ativos. Existe um cenário econômico que Keynes chamou de armadilha de liquidez. Quando o governo, tentando incentivar o crescimento, os investimentos, reduz a taxa de juros a zero. Só que essa taxa de juros a zero não é atraente para quem aplica o dinheiro, né? Aí então, uma medida subsequente, o governo tenta aumentar a base monetária, emitir mais moedas. Mas aí os bancos, temerosos também, como a taxa é muito baixa e o risco é muito alto, eles acabam também não emprestando dinheiro, né? O caso japonês foi um caso muito sério. Houve uma armadilha de liquidez com uma deflação. Com isso, as taxas de juros, na verdade, ficaram negativas. Esse gráfico ISLM representa o que acontece quando há uma expansão da base monetária, quando passa do cenário de M1 para M2. Com isto, a taxa de juros é reduzida e há um aumento da renda. Mas, numa armadilha de liquidez, a taxa de juros já é zero. E esse aumento da renda ele não acontece. Com os conhecimentos teóricos de armadilhas de liquidez e preferência pela liquidez, é possível saber o que aconteceu com o Japão a partir dos anos 80, que sofreu uma grande estagnação e aparecimento da deflação, taxas de juros próximas a zero. A maioria dos recursos foram usados para liquidar ativos podres da bolsa inflacionária, né? Pouco crédito, poucos investimentos. Em 1997, com a crise asiática, acentua-se ainda mais a armadilha de liquidez. Com isso, cresce a poupança doméstica devido à aversão ao risco, né? O que parece bom para as pessoas, reter a moeda, não é bom para a economia no geral. Este é o cenário do Japão sobre a armadilha de liquidez dos anos 90. Os japoneses perdem confiança nas aplicações financeiras. O índice Nikkei, por exemplo, cai 60%. Os investimentos do governo, que agora são diretos no setor privado, nem sempre são eficazes. As pessoas se perguntam de que adianta grandes investimentos em pontes e aeroportos se ninguém vai usá-los. A
partir de 2003, o Japão volta a ter crescimentos expressivos. Mas para isso foi necessário uma limpeza no sistema bancário. Muitos bancos quebraram. Houve uma mudança na política monetária também, né? E o aparecimento da inflação, que foi tida como benéfica, porque assim as taxas de juros começaram a ficar positivas e atraiu o investidor japonês, né? Ao invés de reter a moeda, ele agora aplica o dinheiro no mercado financeiro e com isso crescem os investimentos. Muito se especula se em 2020 houve uma armadilha de liquidez no Brasil. Ela não aconteceu, mas esteve muito próxima, né? No período de março e abril do ano passado, a taxa de inflação chegou a ficar negativa, mas a taxa Selic estava em 3,75, então a taxa nominal ainda era positiva. Com isso, os agentes econômicos mantiveram as suas aplicações ao invés de preferir a liquidez, né, ou reter moeda. E com isso, os investimentos continuaram acontecendo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a elucidar o assunto e muito obrigado.